Inscreva-se no canal. Amigos, voltando para mais um vídeo e vamos continuar falando sobre prosperidade segundo a Bíblia. E hoje vamos falar sobre nossas prioridades com relação ao reino de Deus e às coisas materiais. Jesus nos dá uma lição maravilhosa. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando aqui de prioridade. Mas ele está falando aqui, meu amigo, daquelas pessoas que se preocupam, que têm uma preocupação extrema com a sobrevivência, com o que vai comer, com o que vai beber, com o vestir e onde morar, que são as prioridades da vida e que as pessoas às vezes elas ficam desprovidas dessas condições. Nós estamos vivendo uma crise profunda e acreditamos que muitas pessoas estão preocupadas como pagar as contas de água e de luz, como ter recursos para o transporte, para a alimentação, para pagar algumas dívidas. Isso, na verdade, leva as pessoas a um estado de pressão muito grande. E Jesus nos tranquiliza, porque no texto anterior, antes, ele está falando que nós não devemos nos preocupar com o que haveríamos de comer, nem com o que haveríamos de beber, e nem com o vestir. Ele diz que não é a vida, ele pergunta, não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo o mais importante do que o vestido? Portanto, aí ele traz uma demonstração. Ele diz que os pássaros, eles não plantam, eles não fiam, eles não juntam em celeiro, não fazem depósito, e Deus cuida desses animaizinhos, das aves, e elas são sempre felizes e alegres. Ele fala também que os lírios do campo, eles não costuram, eles não fiam, eles não produzem a sua roupa, e diz o Senhor Jesus que nem mesmo Salomão se vestiu, se ataviou tanto quanto os lírios do campo, que não tem muita importância, amanhece lindo, bonito e de tarde está seco. Assim Deus cuida de nós. Ele está dizendo que nós não deveremos ter uma preocupação excessiva, mas priorizar o reino de Deus. Assim ele diz, buscai em primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar. Aqui, meu querido amigo, meu irmão, significa que você tem que valorizar e tem que considerar primeiramente o reino de Deus. Nós dependemos de Deus. As pessoas não imaginam isso, a maioria das pessoas não imaginam isso, que nós dependemos de Deus, mas está dito que nós dependemos. O ar que nós respiramos nesse momento é Deus que nos concede. Aliás, a Bíblia diz que é a presença de Deus. O vento, o sol, a chuva, a noite, o dia, são elementos que Deus nos deu para criar as coisas. Deus dá o sol e a chuva para a plantação, para a vegetação e para a produção de víveres. Assim sendo, nós dependemos muito, dependemos inteiramente de Deus, e é maravilhoso isso. Ele diz que nós precisamos descansar nele, esperar por ele. Não é, na verdade, deixarmos de trabalhar, mas não termos uma preocupação excessiva, não sermos tomados por uma preocupação ou por uma tensão
terrível. Então isso também faz parte da prosperidade, porque quando nós temos a confiança em Deus a ponto de podermos estar sempre confiando nele, esperando nele, e ele fazendo aquilo que nós não podemos fazer, então é maravilhoso. E eu trago aqui nesse penúltimo comentário sobre a prosperidade, aquela pessoa que tem a fé, porque enquanto alguns eles querem ter fé para enriquecer, para serem ricos, outras pessoas têm preocupação de sobrevivência. E eu estou falando hoje para você que luta pela sobrevivência, que tem dificuldades de viver em situação limitada. Nós precisamos confiar em Deus. Ele é o nosso Pai. Ele providencia todas as coisas. E o segredo disso é priorizar o seu reino e a sua justiça. O que significa o reino de Deus? Priorizar o reino de Deus significa que antes de tudo, o reino de Deus em nossas vidas. E a sua justiça é buscar nele a justiça dele, não a justiça dos homens, não a justiça do mundo, mas a justiça dele. Se nós valorizarmos tanto o seu reino quanto a sua justiça, ele diz, ele promete, ele não falha. Ele diz: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, vos serão acrescidas. Portanto, creia nisso, receba esta palavra, seja capaz de crer que Deus, se você fizer a sua vontade, se você priorizar o seu reino e a sua justiça em primeiro plano, então Ele não te deixará faltar nada. Ele te dará todas as coisas que você necessita. Aqui não se trata de riqueza, mas de coisas que nós necessitamos, que nós precisamos, que nós utilizamos no dia a dia, na nossa vida, na vida de nossas famílias, em todo o nosso viver. Desejamos que essa palavra ela vá ao encontro das tuas necessidades, que você possa ter fé agora, confiança em Deus. E ainda que você esteja sendo provado, ainda que você esteja passando por uma prova, saiba que a palavra de Deus não falha. E isto é uma promessa. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Elas virão junto com o teu pensamento, com o teu projeto, com a tua atitude de buscar a Deus. Buscai o Senhor, diz o profeta, Deus através do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Ele está perto. Pode invocar, pode clamar, pode pedir, que Ele vai te ouvir. Nós agradecemos a sua atenção e desejamos que a palavra de Deus prospere em você. Não esqueça de dar o like e também compartilhar aos seus amigos, para que alguém que tem necessidade possa receber esta palavra. E também faça seus comentários, pode fazer um comentário para que nós possamos, até para nos ajudar, até mesmo nos criticando, até mesmo trazendo uma crítica construtiva, pode fazer a sua observação crítica ou seu comentário, porque isso nos ajudará a continuar levando aqui
pela internet, pelo YouTube, mais e mais conteúdos edificantes, conteúdo para alimentar sua fé, conteúdos instrutivos para que você seja próspero no reino de Deus. Muito obrigado, até a próxima, até o próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe.